Olá, estamos de volta com o Educadoc, recebendo o Vitor e Daniel. Vamos falar agora nesse bloco, companheiros, especificamente do projeto de vocês. Quem quer começar? Vai lá, Vitor. Comecei o Beleza. primeiro, você começa o segundo. Show. Tá certo. Vamos lá. Eu tava falando no primeiro bloco que logo que eu cheguei na escola, lá, a escola João Bezerra, em Brasília Teimosa, eu não conhecia a comunidade, mas eu já sabia que tinha ali, eu tinha algumas pistas de que era uma comunidade diferenciada. E eu percebi que os estudantes tinham uma visão muito negativa do território deles. Era um local de tráfico, local de gente, enfim, pessoas ociosas. Enfim, era uma visão negativa, Uhum. majoritariamente negativa. Ao mesmo tempo, né, Hugo, estava fazendo lá aquela pesquisa naquele mestrado em sociologia, então tinha de propor uma intervenção. Eu uni a fome com a vontade de comer e pensei, quero fazer uma proposta aqui para investigar a Brasília Teimosa. Quero descobrir mais sobre isso, mas não quero fazer sozinho, sim, com os estudantes de sala de aula. Comecei a proposta, então, de fazer essa investigação sobre o patrimônio cultural do bairro, porque e aí a gente vai descobrindo, vamos lá, e começa a fazer pesquisas bibliográficas, começa, né, pesquisas audiovisuais e, principalmente, comecei a propor com os estudantes, ainda no período pandêmico, rodas de conversa com pessoas que, de alguma forma, se destacam lá na Brasília. Então, ao todo aí de 1 ano e meio, Interessante. 2 anos. Deixa eu só entender. Quando você fala, e para todo mundo entender também, todo mundo que Certo. está assistindo, quando você fala de reconhecimento histórico, você está falando de que personagens especificamente? De que história? A história exclusiva de Brasília Teimosa, a relação de Brasília Teimosa com a cidade do Recife? Como é que é essa. Os dois, na verdade, né? Era mais focado para o bairro, para a comunidade em que a escola está inserida, e ela é uma comunidade que tem limites geográficos muito bem delimitados, Sim, né? sim. Como eu falei, de um lado é o mar, limites naturais, né? Do lado do mar, do outro lado da mangue, e tem um limite ali administrativo, né? Político, que é a divisão com Pina. Então é um espaço, Hugo, que é uma ilha, no final das contas. A Brasília Teimosa é quase que uma ilha, né? Ela é quase cercada de água por todos os lados. 3 lados, um deles não é. Então, é um espaço experimental ideal para você fazer qualquer tipo de pesquisa, principalmente uma pesquisa de caráter etnográfico, que é o que eu estava Uhum, buscando, né? Estava uhum. fazendo um projeto ali na área de sociologia, né? Então, a proposta era investigar o patrimônio, investigar o que a Brasília tem de mais característicos na visão deles mesmos, dos moradores da Brasília, não na minha visão, eu que sou um Sim, sujeito que vem sim. do Rio de Janeiro para Pernambuco. Então, o papel não era eu mostrar para os estudantes o que a Brasília tinha de bom, mas é pesquisar junto deles. É claro que eu fazia minhas E pesquisas para eles prévias. mostrarem para você, né? Exato, e assim Você é o foi feito. estrangeiro na Exato, história. É. perfeito. E assim foi feito, foi feito. Então eu posso dizer que de fato consegui, assim, no fundo, o mais importante foi o processo. Não foi nem o começo, nem o resultado final, que depois eu digo como é que esse trabalho acabou. Mas o processo de investigação foi a parte mais rica. Então eu fazia era o trabalho de campo com esses estudantes. Então havia ali uma diferenciação, quer dizer, normalmente, né, vamos pensar aqui no ambiente escolar. Quando a gente propõe qualquer coisa para sair da escola, o aluno já diz logo, vai ter passeio. Até mesmo os professores usam desse linguajar. Então, desde o começo, por todos os estudantes que passaram nesse projeto, direto ou indiretamente, e atingir mais de 200 estudantes nessa brincadeira aí, existia uma preocupação muito clara de dizer para eles, galera, isso é pesquisa que a gente está fazendo, isso é pesquisa na educação básica. O que a gente vai fazer agora, nós vamos ali sair, fazer uma visita guiada pelo bairro, não é um passeio, a gente não está aqui para brincar, a gente não vai à praia se banhar. A gente vai fazer um reconhecimento territorial do nosso bairro, para identificar os pontos de maior destaque. Então a gente sai na Brasília, a gente encontra ali o Pátio da Feira, e depois a gente vai até a margem que tem a Praia do Pino, onde tem uma colônia de pescadores, que é onde o bairro foi fundado. Depois a gente segue pela orla e por aí vai. Chega até a praia, depois passa na vila não sei o que, na vila não sei o que lá, e vai identificando as áreas do bairro, fazendo uma espécie de cartografia. E a partir dessa Cartografia identificação. afetiva, inclusive, né? Porque quando Inclusive, você faz com exato. pessoas da própria Isso. comunidade, né? Total, cara. É você lidar, inclusive, com antepassados, né? Dessas Exato. pessoas, avós e. Assim, foi um trabalho realmente muito especial, porque
a gente passava em frente à casa dos estudantes. Claro. Aí a gente parou na frente da casa da colega para tomar uma água. Quantos estudantes tinham, hein? Assim, uma turma de 30 estudantes, a menina faltou, tava lá, ô fulana, o povo tá com sede. Já que tu faltou, traz água pra gente, né? Não, nesse projeto teve outra situação, foi o dia que a escola foi à casa buscar aluna para ter aula. Que eu fui entrevistar uma senhora lá chamada Dona Leu, uma grande marisqueira que tem na Brasília Teimosa, bastante famosa, que inclusive já fez muitas gravações em filmes, curta-metragem, reportagem. Combinei de fazer uma conversa com a Dona Leu, uma entrevista, eu e os estudantes. Acontece que a sobrinha da Dona Leu, uma sobrinha dela, era minha aluna à época. Então eu falei, eu vou com esse grupo, o grupo dessa estudante. Vou matar ela de vergonha. Ela não veio pra aula, né? Vou bater Ela na não porta dela. foi à aula. Tome. Justamente, ela Pronto. faltou. E aí, no dia eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Eu marquei com esse grupo específico. Porque a tia dela, eu acho que isso vai criar uma conexão. É por isso que ela não foi, absurda. né? Mas ela foi, porque a gente passou na casa dela, buscou a aluna Muito bem. e levamos ela para fazer essa conversa. Então a gente entrevistou marisqueira, a gente entrevistou pescador, a gente entrevistou bibliotecária, a gente entrevistou uma série de gente, na verdade. Acho que chegamos até a ter uns 7, 8 interlocutores, né? Que é difícil lembrar de todo mundo agora de cara. Mas era fazer rodas de conversas, visitas guiadas, relatos de campo. E no final das contas, Hugo, tinha um grupo já mais voltado, assim, uns monitores mais já objetivados para isso. Esse projeto ele teve vários formatos, foi uma disciplina eletiva, depois virou outra disciplina eletiva, depois eu fui fazendo do jeito que dava. Mas resumindo, o que a gente queria fazer, pelo menos assim, eu queria fazer e os alunos compraram essa ideia. Então nós queríamos fazer montar uma exposição museal sobre a Brasília Teimosa, partindo da ideia de museologia social. O que é museologia social? É quando os indivíduos, eles mesmos, resolvem utilizar a linguagem museológica para contar a sua própria história. Porque normalmente o que a gente tem, né? Vamos pensar naquela ideia clássica de museu. Você vê os europeus, eles invadindo o planeta, espoliando tudo, pega a estátua de não sei da onde, pega não sei o que lá, monta a garotada museu. entender que eles são patrimônio, né? Exato. E eles constroem patrimônio, porque esse patrimônio histórico ele está sendo ele está em construção para gerações posteriores. Isso. Não só histórico, patrimônio artístico também, patrimônio cultural, claro. Porque o patrimônio é uma categoria extremamente plural. Aham. Então, basicamente falando, para fechar aqui esse assunto, assim, essa minha fala, a gente começou a identificar, partindo das falas dos estudantes, o que a Brasília teria de mais destaque. Então, vamos dizer assim, resumindo, a gente entendeu que é o seguinte, o que a Brasília tem de diferente? O Brasília é um polo gastronômico, que tem voltado especialmente para restaurantes que vendem frutos do mar. Isso se deve por quê? Porque na Brasília Teimosa, ela é fundada por uma colônia de pescadores. Então, tradicionalmente é uma comunidade pesqueira. Ao mesmo tempo, é uma comunidade voltada para o mangue. Então você tem ali pesca de crustáceos, você tem pescadores, né? E aí tem até uma questão de gênero também, porque as mulheres vão para o mangue e os homens vão para o mar. Interessante. Enfim, a gente vai discutindo essas questões. A Brasília Teimosa, ela é também um território que tem muitas organizações sociais, muitas escolas populares, espaços de educação popular. Então, tem até, inclusive, um trabalho que eu gosto muito, que é Eletéia Freire, um trabalho da Federal, e Bruno Santos, que eles resumem assim, Brasília, bairro educador. E bairro educador não é porque tem escola, porque tem várias escolas lá. É um bairro muito particular nesse sentido, porque são muitas escolas. Mas ele é um bairro educador porque a história da Brasília ensina. A Brasília ela tem um histórico de mobilização social que vem desde os padres oblatos, que tem uma história lá, essa história não sei contar muito bem não. Tem os padres alemães, tem um padre americano, que eles vão para a comunidade, fazem aquele trabalho social e fazem um trabalho de base e movimenta toda a comunidade para lutar pela sua moradia, porque vale dizer que Brasília Teimosa, ela é um espaço aterrado e que foi invadido por uma população que não tinha onde morar na cidade. Foi uma época que estava vindo muitos migrantes do interior do estado, eles iam ocupando, né, os famosos mucambos, enfim, os espaços, e aí tinha aquele areal dando bobeira, e em determinado momento ocuparam lá por volta dos naquela anos região 50. horrorosa, né, entre o mangue e o mar, né? Triste, né? Mas E uma fazer época, o quê, né? então, Vamos mas ficar era uma aqui. época em que a vida à beira-mar ainda não era
não tinha o mesmo valor não tinha que o mesmo hoje. valor que hoje tem, claro, As claro. elites moravam na Zona Norte. Sim, Glamour, era tinha um uma glamour, região né? de veraneio, né? Exato. Pensando a cidade É. numa proporção muito menor que é hoje, né? Inclusive, a estrutura daquela região era muito menor. Enfim, muita conversa para falar. Eu vou até passar a palavra pro Daniel. Mas assim, ó, é gastronomia, é pesca, são as escolas populares, são as escolas oficiais, dentre outras coisas também. Então a gente começou a identificar ali os principais eixos, né? São as áreas de lazer. E no final das contas a gente começou a produzir, os próprios estudantes produziram material, a gente coletou algumas coisas também que simbolizassem aquela comunidade. No final das contas, não deu para fazer uma exposição dentro da escola, como gostaríamos. Mas isso acabou virando uma exposição virtual. Então é possível acessar um site. Confesso que ainda tem alguns ajustes a fazer. Não está exatamente do jeito que eu acho que poderia estar. Mas tem as entrevistas, você encontra lá, você encontra imagens de arquivo, você encontra livros, dá para baixar livros sobre a Brasília Teimosa, você encontra produções dos estudantes nesse site que a gente montou, né? Então, basicamente, é uma exposição virtual a partir desse trabalho de investigação do patrimônio feito pelos estudantes, né, em parceria com eles. Que bacana, que bacana. Bacana. Daniel, vamos aproveitar que Vitor deu uma trégua. Me conta mais, para além do Aedes, o que é que tem mais de projeto? O nome do nosso grupo é Núcleo de Pesquisas Zoológicas. É um grupo de pesquisas dentro da Escola João Bezerra. É Desculpa. muito maior do que o Aedes, então, né? Muito. Vocês fazem mais coisas do que propriamente trabalhar com O Aedes aegypti, né? Aegypti e Albopictus agora, né? Duas espécies, sim, né? sim. A gente hoje tem um projeto paralelo ao do Aedes também, na parte de oceanografia, que é com análise e coleta de espécies de zooplâncton, que são microanimais, né, do mar, que são de extrema importância. Porque como é que funciona a situação no mar? A gente tem o fitoplâncton, que é a parte vegetal, e tem o zooplâncton, que é a parte animal. Num ambiente normal, aqui em terra firme, a gente tem os produtores, que é grama, que é planta, que recebem energia solar, transformam essa energia em massa, né, para os animais comer. Aí vem lá os herbívoros e se alimentam, e segue a cadeia alimentar. Os predadores vão comendo, né? Primeira, segunda, terceira ordem vão se alimentando. Os mais fortes se alimentam dos mais fracos. Os mais adaptados se alimentam dos mais fracos, né? Dos menos adaptados. Vai melhorando, né? vai melhorando. Eu sou de humanas, me ensine. Nem viu? se preocupe, tranquilo. Então, assim, no mar, isso também acontece. E para manter a saúde no mar, vamos colocar esse termo assim, saúde do mar, né? A gente tem que entender que precisa preservar as espécies de lá também. E o que se fala sobre plâncton nos livros de ciências e de biologia, a gente encontra, mas é muito pouquinho, entende? Porque, vê só, se eu tenho um fitoplâncton fazendo fotossíntese e produzindo alimento para a base de cadeias alimentares, essa quantidade de energia vai chegar no tubarão-baleia. Essa quantidade de energia vai chegar no tubarão branco, vai chegar nas tartarugas, vai chegar em todo mundo, entende? Então, o nosso foco dentro do nosso laboratório da escola é não só ver e conversar com a Universidade Federal de Pernambuco, que a gente tem um projeto em parceria chamado Plâncton, os Pequenos Heróis do Oceano, não só conversar com eles sobre as espécies que a gente está encontrando, mas fazer também divulgação científica para escolas de ensino fundamental, que esse projeto já existe, já é real. As escolas que quiserem ver, ter uma aula com a gente, é só entrar em contato com a Escola João Bezerra, procura aí no Google, em qualquer fonte de pesquisa que você acha o nosso telefone, entre em contato, fala com a gente marca um contato lá, de vocês irem na nossa escola ou a gente marcar para ir na escola de vocês. Outras escolas podem visitar vocês para conhecer o projeto? Como é que a infraestrutura também, às vezes, não compete, né? A gente receber tanta gente, acolher tanta gente. Mas... Fala da feira, Daniel, que você vai... Claro, é um ponto que eu ia citar já. Assim, se podem, não, eu acho que não podem. Elas devem ir lá. Né? Eu espero muito que eles vão lá. Cara. E se não puder ir lá, a gente conseguir ir na sua escola também, funciona. Eu não sei, eu posso falar o arroba do nosso núcleo? Claro, eu posso falar que é o Núcleo de Pesquisas Zoológicas ou não pode falar? Porque se não puder falar que é o arroba Núcleo de Pesquisas Zoológicas, vocês dizem, né? Que eu não falo, que é arroba Núcleo de Pesquisas Zoológicas. Certo. Então, assim, entre em contato com a gente pelo Instagram, que é arroba Núcleo de Pesquisas Zoológicas, ou procura o telefone da escola. Não lembro de cabeça, não. Não lembro nem o meu número de cabeça, também não lembro. Mas se você procurar no Google, você encontra o número da Escola João Bezerra. Claro. É ETE João Bezerra. Tá no Instagram também. E a gente pode sim receber pessoas lá. A gente tem uma feira chamada Feira das Ciências Oceânicas. A primeira feira foi no ano passado. A segunda, esse ano, a gente brinca que vai ser a maior feira das ciências oceânicas da história, porque é a segunda, né? E provavelmente vai ser maior do que a primeira.
A primeira feira a gente recebeu em torno de 300 estudantes de escolas mais variadas possível que você imaginar. Sempre mais a gente prioriza ensino fundamental, né? Porque como a divulgação científica a gente faz para ensino fundamental e infantil, eles já crescem vendo aquilo ali acontecer. Nossa, olha só, olha esses bichinhos. Então, foi muito bacana, porque os estudantes da escola produziram trabalhos e mostraram para os estudantes de outras escolas que foram nos visitar os trabalhos que eles produziram. Sabe aquela situação de pertencimento? Acho que como o Vitor fez o trabalho dele, de entenderem que pertencem a uma comunidade, os alunos desenvolveram um trabalho, um projeto, de se sentir parte do desenvolvimento científico naquele momento. Foi surreal assistir aquilo. E, assim, é um trabalho cansativo? Cansa de verdade. Mas é um legado que os estudantes deixam para a ciência e para a história da escola e a escola de Brasília Teimosa. Daniel, eu vou te fazer uma pergunta, eu tô aproveitando as oportunidades. Quando você fala, você fala do mar, você está falando de uma cadeia produtiva tradicional que está ali na Brasília Teimosa. Então você está numa ETE que trabalha com gastronomia de uma cadeia alimentar que não se sustentaria se o oceano não tivesse produzindo, o mangue não tivesse produzindo o que produz para essa cadeia, ou seja, a gastronomia já teria desaparecido de Brasília Teimosa. Então o que você faz vai além do próprio curso técnico, né? Vai além entra na casa das pessoas, entra na rotina das pessoas também. Perfeito, é exatamente isso aí. A gente sai para fora da escola, cai dentro da água do mar, né? Porque é muito próximo, né? Na Feira Oceânica do ano passado, teve um dos trabalhos da professora Elizabeth, que estava coordenando uma das salas. Antes de começar a feira, eu fui com ela na praia, a gente fez coleta de zooplâncton rapidinho, coletei, levei para a escola e os estudantes dela mostraram os exemplares de zooplâncton com microscopia. Então, é muito próximo da escola. E a saúde do oceano, o emprego de muita gente, vamos dizer assim, né, que Sim. o pessoal trabalha com pesca e tal, então é o emprego dessas pessoas. Depende da saúde do mar, Sim, depende da saúde da praia, do oceano, né? E o oceano não tem jurisdição. Eu vou poluir, mas só vou poluir até aqui, porque o meu mar termina aqui. Eu não vou poluir o teu mar, não. É só o meu mar, entendeu? Estou poluindo só a minha parte. Então deixa a tua limpa que eu vou poluir só o meu mar. Eu não jogo lixo no mar, eu jogo lixo na areia. Isso. Vocês já ouviram isso? Já. Não, eu jogo lixo na areia. Alguém vai lá e passa uma vassourinha. Uma vassourinha. O mar não enche, né? A praia não enche. A praia não enche. Não. Então, assim, passa por aí também, né? É conscientização ambiental também. Porque ao longo de uma cadeia que a gente tem, não só a cadeia alimentar, mas a cadeia de conhecimentos, aquilo ali tem que estar incluído no meio, entende? E eu acho não, né? Tenho certeza que introduzir esse conhecimento dentro do currículo escolar seria uma pegada muito boa para todo mundo, porque a gente tem a parte de oceanografia dentro do currículo, mas é muito pequena e disperso, que eu digo assim, cadeia alimentar marinha. A gente fala um pouco sobre o mar, beleza. Problemas químicos do mar. A gente tem, só que é tão pequenininho. Zooplâncton tem, só que é bem pequenininho. Não chega, não dá meia página. E é um problema muito grande. São animais de uma complexidade enorme. E muitos desses animais, que até são pescados, né, a lagosta, por exemplo, passam uma parte da sua vida no plâncton. Porque quando são muito pequenos, eles também não têm capacidade natatória e são levados com a correnteza. Eles só conseguem subir e descer. Mas se a correnteza manda para a direita, ele vai para a direita. Se a correnteza manda para a esquerda, ele vai para a esquerda. Então, plâncton são animais errantes, que são levados ao sabor da correnteza marinha. Eles têm a capacidade de subir e descer, né? Para determinada época do dia, tempo do dia, quando a variação de luminosidade ajuda, ele sobe ou desce para fugir de predadores. Mas, assim, é uma discussão muito grande, muito complexa, que vocês têm aqui umas 3 horas para a gente continuar? Acho que não. Não vai. Não. Mas você vai ter que vir aqui para a gente poder conversar mais sobre isso. Inclusive, alguma aparência do plâncton do Bob Esponja com o plâncton real. Sim. Porque é interessante a gente ter essa configuração de compreender sobre o que a gente fala, né? E quando a gente fala de um desenho, de uma coisa mais popular, a gente consegue chegar, às vezes até a própria criança, né? O adolescente ali. Acho que é interessante. Tem, inclusive, uma parceria dessa aí boa, né? O Daniel, no passado, foi com 2 estudantes até a universidade, justamente por conta dessa brincadeira. Fala aí, Daniel, essa parte boa. Valeu, Vitor, lembrança aí. É tanta coisa que, nossa. Poxa, é massa. Só um detalhe, sim, tem a ver, Sandroplâncton é um copépoda, é um zooplâncton, sim,
Só que, claro, tá bem grande ali, né? Mas serve sim, funciona muito bem como exemplo, como você bem colocou, das crianças terem acesso e conhecerem, isso aqui eu já conheço. E as estudantes foram sim fazer um treinamento na Universidade Federal para a utilização de um microscópio deles ali em particular, para fazer fotos. E para você ter noção do tamanho que foi isso. Alguns estudantes de mestrado vão para lá para aprender a mexer nessa microscopia, para poder fazer os seus trabalhos de mestrado. E os estudantes do ensino médio da nossa escola foram fazer esse treinamento para utilizar esse microscópio. Então, para eles, quando eles estavam lá dentro do laboratório do LabZoo, que é o laboratório de zooplâncton da Universidade Federal, que eles chegaram lá e olharam aquilo e disseram, minha nossa, olha onde eu estou, olha onde eu cheguei. E, para mim, meu ponto de vista, isso é educação. É você acabar com os limites, tirar as barreiras, pular o muro da escola e fazer ciência lá no meio do pessoal todo que precisa dela. Derrubar o muro da escola e derrubar o muro da universidade também. Também, isso. O Daniel acabou que não achou que ele não entendeu o exemplo que eu ia dar, não. Mas foi o seguinte, Daniel, Claro. você lembra das meninas que nessa feira, olha só que legal. Nessa feira, uma turma específica, eles criaram um boneco de marionete. Um fantochezinho. Uns fantoches, enfim, para falar sobre o tema. Só foi tão bem acolhido a ideia, ficou tão legal, realmente, as meninas muito talentosas, que depois elas foram convidadas lá pela universidade, aí Daniel falei, justamente para fazer uma ação acho que na creche. Foi numa creche. É uma creche que fica no espaço da universidade mesmo. E elas foram chamadas, elas interagiram junto com o pessoal desse laboratório, o mesmo laboratório, o LabZoo. Realmente que foram outras ações que tivemos lá, que elas fizeram com o fantochezinho, claro, tudo voltado, adivinha para quê? Educação ambiental na parte de oceano. Então, tem funcionado muito bem, entende? Essa parte dessa parceria com o LabZoo tem funcionado muito bem para a gente. Tem sido cada vez assim, maior dentro da escola. Sendo que quando eu te digo cada vez maior, é cada vez mais educativo. Os estudantes têm tido muitas oportunidades. Inclusive, agradecer ao pessoal do LabZoo, da Universidade Federal, e do LePlanck também, e através do professor Mauro, né, no LePlanck da Universidade Rural de Pernambuco, e no LabZoo, o professor Pedro Mello, a professora Renata Poliana, e claro, a professora Zigrid Neumann, que é um doce de pessoa também. E se não fossem por essas pessoas, né, claro, tem muitas outras, né, mas eu pontuo essas 4 pessoas principais. Se não fossem essas pessoas, acho que a gente não teria conseguido tudo isso. E eu agradeço vocês por vocês estarem na semana de estreia do Educadoc. Por favor, voltem. A gente encerra o programa agora, o tempinho da gente é muito pequeno, mas vocês vão voltar aqui, né? Chamando. Vocês vão ter que vir um de cada vez, porque é muito assunto. Só um recado final, dá tempo? Dá tempo sim, manda. Olha, eu queria só fechar o seguinte, independente de onde seja a escola, o importante é você perceber as potencialidades do local, porque lá a gente parece até que é uma escola especial, um local maravilhoso, mas a verdade é que toda escola está situada em algum local e dá para você explorar muito essa localidade, mas tem que querer, né? E tem que ser criativo. Eu só queria mandar um agradecimento aqui para o meu orientador Pedro Silveira do mestrado, que eu esqueci de comentar, mestrado em Sociologia, onde eu desenvolvi esse trabalho. Importante também dar os créditos. Obrigado, Hugo. Valeu. Acaba bom, manda um abraço para ele também. Hoje eu conversei com Vitor Rebelo e Daniel Ramos. Sejam bem-vindos a essa casa de vocês. A gente volta no próximo programa Educadoc.